recebeu com tanto carinho aqui hoje, para esse primeiro encontro nosso, né? A gente costuma dizer que toda palestra é um encontro, né? Um encontro de pessoas e de ideias. Quem que é o moço que veio pela primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindos, viu? Que seja a primeira de muitas e muitas vezes. E tomara que o texto que a gente vai conversar aqui hoje fale no seu coração, que sejam as respostas que vocês vieram buscar aqui essa noite. Muito bem-vinda também, viu? Que bom, que seja a primeira de muitas e que o seu coração possa ser tocado pela palestra de hoje, das dúvidas sanadas, né? E a espiritualidade com certeza vai acolher você e ajudar a intuir a resolver essa situação que te trouxe aqui essa noite. Eu não sei se para agradecer ou se para buscar, mas você está no lugar certo, tá bom? Todos nós estamos no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre o Consolador Prometido, essa doutrina maravilhosa, né? Mas por que é o Consolador Prometido? Por que essa doutrina consola? Né? Ela consola porque alguém escreveu que essa doutrina consola? Só por isso? Não. Nós vamos conversar sobre isso. Talvez aqui hoje algumas pessoas vieram agradecer uma bênção, né? Alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Outros vieram aqui buscar, tomar um passe, buscar uma energia para resolver uma situação, né? Buscar inspiração para decidir, talvez seja na dúvida, faço ou não faço, vou ou não vou, talvez vai passar por uma cirurgia, está preocupado, né? Muitos de nós recorremos à casa espírita em busca desse amparo espiritual, né? Que com certeza já está acontecendo com cada um, porque o Chico dizia assim, que durante a palestra, enquanto a palestra acontecia, é que os espíritos, os médicos da espiritualidade, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, já visita cada um de nós, no nosso lugarzinho que a gente está sentado, desde o momento que a gente entra no salão, eles já estão nos analisando, vê o que a gente precisa, e já começa ali o processo de cura, de restauração, de equilíbrio emocional, amparo, enfim, psicológico, né, quando é o caso, para acalmar o coração desesperado. Mas é aqui, no salão, desde que a gente adentra. O passe, o Chico dizia, é a atadura, é o band-aid para a gente ir embora. Não estou diminuindo nada a qualidade do passe, não é isso. Mas é que é muito importante a gente entender sempre o que é falado do Evangelho de Jesus na palestra, porque aí é que acontece a cirurgia na nossa alma. Esse Consolador Prometido, ele é dito pela primeira vez quando Jesus faz a última ceia junto dos apóstolos. Está registrado lá em João, no capítulo 14, ele diz assim, Jesus ali na última ceia, né, seus últimos momentos junto com os apóstolos, ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito da verdade. Então Jesus, ali naquele momento, ele não poderia falar para a gente de coisas como você tem um perispírito. Você imagina, ele foi crucificado por fazer milagre no sábado, foi perseguido, foi chamado de todos aqueles absurdos que a gente nem vamos falar esses palavrão, que ele foi xingado no momento da crucificação. Só porque ele curava o sábado, porque ele andava junto com as pessoas, com prostituta, com os leprosos, né? Então Jesus era tido com um nome na fama. Você imagina se ele falasse assim, você tem um perispírito, naquele momento ali da nossa evolução espiritual, ficaria muito difícil. Então ele falou, eu vou ao Pai, mas enviarei um Consolador Prometido, aquele que vos explicará todas as coisas que não suporteis agora. Nós não estávamos preparados naquele momento para receber todas essas informações, né? Mas por que essa doutrina ela é consoladora? Por que ela consola? Ela consola porque ela explica
quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui. Ela consola porque ela esclarece que ninguém é vítima. Ninguém faz mal para mim a não ser eu mesmo. Isso é consolador, porque é fácil você dizer assim: preciso orar porque o inimigo hoje está poderoso. Preciso orar mais porque o inimigo está poderoso. Estão fazendo mal para mim. Não, quem faz mal para mim sou eu mesmo, com as minhas escolhas equivocadas, com as minhas atitudes, enfim. Mas ninguém faz mal para mim a não ser eu mesmo. Ela consola porque ela nos esclarece que ninguém é vítima. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Quando a gente está sofrendo, você fala assim: mas puxa vida, está acontecendo tanta coisa difícil na minha vida. Olha, meus filhos tentam entrar na faculdade e não conseguem. E a minha família é uma família boa, a gente faz... Eles mandam currículo, participam de várias entrevistas de emprego, não consegue ser selecionado. No entanto, o filho do vizinho que vive nos botecos, que não sei o quê, e aí a gente vai colocando um monte de... Eles conseguem com uma facilidade. Onde está Deus que não vê isso? Não é? E a pessoa começa a achar que Deus privilegia alguns em detrimento de outros. Não é verdade. Cada um está aqui por um motivo. Então, assim, quando a gente olha para trás da nossa vida, a gente fala: meu Deus do céu, eu estou sofrendo tanto, eu não mereço isso. Eu não mereço passar por tudo isso que eu estou passando. E eu olho para essa minha encarnação e eu sou uma pessoa boa. Eu não prejudiquei ninguém, eu não machuquei ninguém, eu não atrapalho a vida de ninguém. Por que eu sofro tanto? Quando a gente olha para trás e não vê o motivo, lembremos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Causa anteriores das aflições. Se ela não é dessa encarnação, provavelmente é de uma encarnação anterior. Porque quem somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Nós somos espíritos. Espíritos imortais. Nós somos criados um dia e não vamos morrer jamais. Aconteça o que acontecer com esse corpo aqui, com o seu corpo nessa encarnação, tenha certeza, você pode ser esmagado por um trem, pode ser picado em um pedacinho, esse corpo de carne, mas esse que está falando aqui, a alma, esse ser pensante, esse vai sair daqui e vai continuar vivo. Fomos criados um dia e não vamos morrer jamais. Somos seres imortais. Com a imortalidade, nós levamos junto toda a nossa bagagem espiritual. Tudo aquilo que a gente fez de bom, mas também tudo aquilo que a gente se equivocou. Então, quando eu prejudico alguém, quando intencional ou não, mas quando eu prejudico alguém e não reparo aquela falta, automaticamente aquilo vai para a minha conta. Mesmo que ninguém tenha visto. Você prejudicou alguém, fez mal para alguém, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Mas você sabe, a sua consciência sabe. Isso está na sua conta. E em algum momento você vai ter que se reajustar com a lei de causa e efeito. Porque nós, como eu disse, toda a nossa bagagem, tudo que a gente faz de bom e de ruim é como se a gente colocasse numa conta. Né? As coisas boas vão servir sempre de advogado nosso em momentos difíceis. As coisas boas, as boas ações, caridade, quando você se apresenta para um trabalho, quer seja na casa espírita, quer seja no seu bairro, na sua rua, se oferece para ajudar alguém, esse tempo que você dispõe a ajudar alguém, você não tem ideia. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, que esse seria o nosso advogado por onde quer que a gente vá passar depois do desencarne. Num outro momento também, quando a gente fica doente, a gente vai no médico, né, por alguma dor, e faz os exames e vem lá o resultado. Vai ter que passar por uma batalha aí, vai ter que enfrentar um procedimento cirúrgico, vai ter que passar por um tratamento longo. O que a gente faz?
dobra o joelho, Jesus, me socorre. Jesus coloca a sua mão misericordiosa sobre mim, sobre a minha família, sobre esse ente querido meu. Por favor, me liberta da dor. Imagina assim que quando você dobra o joelho e pede para Jesus te curar, te salvar, te ajudar, o teu anjo dispara e vai até o Cristo e diz assim: Jesus, está lá o Roberto. Ele dobrou o joelho, Jesus. Ele foi no médico e descobriu que está bastante enfermo, uma enfermidade bem danosa. E ele vai ter que passar por um tratamento longo. E ele pede para que o Senhor coloque a sua mão poderosa e liberte ele da dor. Anjo bom, se eu der essa moratória, se eu interceder agora nesse processo enfermiço do Roberto, quantas pessoas vão se beneficiar da saúde do Roberto lá embaixo, dessa moratória que eu vou dar para ele? Ai, Jesus, deixa eu ver, nossa, está brigado com a mãe, largou da esposa, o centro espírita parou de ajudar porque a ideia dele não foi aceita. Na empresa ninguém gosta dele porque discute todo mundo. Jesus, nesse momento assim, né? Não, mas ele deixa a enfermidade agir um pouquinho lá, deixa ele entender o motivo da visita da dor. Agora inverte o papel, inverte a situação. Jesus está lá, o Roberto, ele dobrou o joelho, ele está pedindo a sua mão poderosa para livrar ele da enfermidade. Anjo bom, quantas pessoas vão se beneficiar da saúde do Roberto se eu interferir nesse processo cirúrgico? Nossa, Jesus, muitas. O Centro Espírita faz campanha de arrecadação de alimentos, distribui para as famílias carentes, é atendente fraterno, está todo sábado lá falando com as pessoas, hora após hora, atendendo um atrás do outro. E é dirigente espírita, palestrante. Anjo bom, conceda essa bênção. Vocês percebem a diferença? Quanto é importante a gente ter obras. Porque Jesus não privilegia ninguém, a espiritualidade não privilegia, Deus não privilegia ninguém. A cada um segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? Eu tenho obras. Porque se eu não tenho obras hoje, o que eu tenho feito com a saúde que eu tenho? Porque a saúde é um patrimônio, é um empréstimo divino incrível que Deus nos dá. Mas o que nós temos feito com a nossa saúde? A gente tem gasto só conosco mesmo? Estou com saúde, vitalidade, eu trabalho, chego em casa, tomo banho, pratico esporte, final de semana vou viajar e vem os convites, vem ajudar no Centro Espírita. A gente vai fazer um bazar. Olha, estou precisando de monitora para evangelização. Que nada, estou viajando, curtindo. Cuidado. O que nós temos hoje de obras? Se é que nós as temos. Se não temos, a gente precisa se preocupar. Porque esse momento nosso na carne é breve. Daqui a pouco a gente parte. Quais são as nossas obras? O que a gente tem de obra? Então, essa doutrina, ela nos esclarece que ninguém é vítima, que ninguém faz mal para nós, a não ser nós mesmos. Nós não sofremos porque alguém praticou alguma coisa, não. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Essas pessoas que a gente às vezes olha e fala assim, essa pessoa me odeia. Ela escolheu a mim para odiar nessa encarnação. Não, em algum momento as suas almas se encontraram e vocês contraíram uma dívida. E nesse momento nós estamos reencarnados juntos para resolver essa situação. Por que umas mães recebem filhos fisicamente perfeito, braço, perna, né? Tudo certinho, olhinhos, outras recebem filhos com fissura lá do palatal, faltando uma perna, uma mãozinha, né? É Deus que está castigando aquela mãe? Não! Ali está acontecendo um baita de um resgate entre aquela família. Um resgate incrível. É uma situação de amor maravilhosa. Se a gente pudesse levantar o véu do esquecimento e ver o que aconteceu com aquelas almas numa encarnação passada. Muito provavelmente ali está o algoz e a vítima. Agora, um se propondo a cuidar do outro. É o amor em ação.
Então, essa doutrina, ela consola porque ela é fundada nos seus 5 princípios básicos. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, a crença em Deus, a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das vidas, né? Peraí um pouquinho, das existências e comunicabilidade com os espíritos. Então, olha, crença em Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não tenho nada, eu sou um pobre miserável, eu não tenho nada. Você é filho, nós somos espíritos, filho de Deus, o Senhor do universo. Nós somos herdeiro do universo. E às vezes a gente se acha um pobre miserável. Eu não tenho nada. Nós somos filhos de Deus. De Deus. Imortalidade da alma. Não consola saber que teu pai foi quem construiu todo o universo? Consola. Olha para cima, quando a gente vê essas fotos que vêm de outros planetas, essas coisas lindas, essas imagens maravilhosas, esses planetas gigantescos, estrelas gigantescas, cada vez fotografadas mais distantes, maiores ainda. Que ser é esse maravilhoso, capaz de construir tudo isso, e tudo funcionando num perfeito sincronismo? Inteligência suprema. Nós somos filhos desse Espírito, inteligência suprema, amor. Ele é tudo no máximo. Imortalidade da alma. Aconteça o que acontecer com a gente nessa encarnação, nós não vamos morrer, a gente só vai desencarnar. Não importa o que aconteça conosco. Ah, mas o doutor disse que essa enfermidade que eu estou não tem cura. Não se preocupe, ela não vai te vencer. O corpo é pó, ao pó retornará, mas você sai daqui vivo, limpo, e vai receber o quê? Um novo corpo. Por quê? Comunicabilidade das existências, pluralidade das existências, reencarnação. Nós vamos reencarnar novamente. Vamos renascer quantas vezes forem preciso. Não consola saber isso? Olha, mas e se eu morrer? Não se preocupa, você vai renascer de novo. Se você desencarnar, vai desencarnar, todos nós vamos, né? Onde está o Papa Francisco? Desencarnou, não desencarnou? Recentemente, o Papa Francisco, Michael Jackson, Elvis Presley, quem mais? Personalidade aqui de Jaú, não conheço muito. Não sei o nome dos prefeitos aqui de Jaú, mas assim, personalidade importante que você conhece já desencarnaram antes de nós. Nossos avós, nossos bisavós, tataravós. Quem são os espíritos que estão dando as comunicações hoje? Porque olha, a quinta aqui, o quinto alicerce, o quinto pilar do espiritismo é comunicabilidade com os espíritos. Os mortos, entre aspas, os mortos falam. Aqui nessa salinha, nas reuniões mediúnicas, o diálogo acontece. Que dia que é a reunião aqui mesmo? Segunda e quarta. Toda segunda e quarta-feira tem comunicação. Toda segunda e quarta-feira há diálogo com os desencarnados. Comunicabilidade com os espíritos. Eles não morreram, é prova da imortalidade, eles continuam vivos e vêm para falar muitas mensagens instrutivas, muitos vêm falar das suas experiências, muitos vêm pedir ajuda, muitos precisam de um choque anímico para despertar, para entender que já desencarnaram, não fazem parte mais desse plano aqui material. Enfim, é um hospital espiritual. A casa espírita é um hospital espiritual. E eu costumo dizer lá em Pederneiras que a sala mediúnica é um atendimento fraterno com os desencarnados. Atendimento fraterno com os desencarnados, porque eles vêm, conversam, a gente orienta, quando é o caso de orientar, e depois são resgatados, são encaminhados. Então veja, olha como que essa doutrina, ela nos preenche. Não por simples fato que alguém escreveu que ela é consoladora, não. Porque realmente preenche, porque tudo que a gente estuda, a gente precisa passar também pelo crivo da razão. Não é porque uma comunicação chegou aqui na casa espírita, dizendo assim, olha,
o Edson abre a reunião mediúnica, depois tem uma comunicação e diz assim, o espírito comunicante, porque os espíritos que estão hoje dando comunicação, quem são eles? Nossos avós, bisavós, tataravós, de todos nós, que desencarnaram antes de nós. São eles que estão no plano espiritual hoje. Eles viraram santos só porque desencarnaram? Não. Continuaram sendo eles mesmos, com a sua bagagem. Então, assim, não é porque morreu que virou santo agora, que vai só dar mensagem boa. De repente, você recebe uma mensagem, uma casa tão bonita como essa, tudo funcionando direitinho, palestra, atendimento fraterno, passe, evangelização, tudo direitinho. Aí vem uma comunicação e fala assim, está tudo errado aqui. Está tudo errado aqui, vocês têm que mudar tudo, tem que trocar tudo. Aí faz uma reunião de emergência, o Espírito mandou trocar tudo, foi o Espírito que mandou. Mas peraí, só porque foi uma comunicação de um Espírito. A esse respeito, o Richard Simonetti, um grande palestrante, escritor, bauense, já está no plano espiritual, acho que muitos aqui conheceram ele, já leram alguma obra do Richard. Um cara muito trabalhador na USP, meu amigo, tive o prazer de conhecer e trabalhar com ele. E ele, o Richard, ele tem um livrinho que chama assim, A Baixa Depressão, e tem um capítulo que chama Ranger de Dentes. E cabe aqui, para essa lição, cabe aqui para nós hoje. Então ele diz assim, que um palestrante foi numa cidadezinha pequena, ele não fala o nome da cidade, e chegando lá ele nota que todos os frequentadores, coincidentemente, não tinham os dentes. Não sei se vocês já leram esse livrinho, né? Se alguém leu, já vai lembrar dessa historinha. Que a maioria das pessoas que vinham conversar com ele, todos sem a sua dentição. Ele achou aquilo meio curioso, mas fez a palestra. Quando terminou a palestra, ele imaginou com ele, provavelmente, deve ser um problema de flúor na água, alguma doença, sei lá, problema de escovação, sei lá. E ficou com aquilo na cabeça. Terminou a palestra, o dirigente continuou conversando com ele. Antes de ir embora, ele virou e disse assim, viu, uma curiosidade, se me permite uma pergunta, mas eu notei que todos aqui estão sem dentição. Algum problema com a água aqui, alguma coisa? Aí o dirigente da casa, não, orientação espiritual. Orientação espiritual, mas como assim? É que nós tivemos uma comunicação, e o guia aqui da casa disse assim, que Jesus já nos alertou que vai haver choro e ranger de dentes. Então, para os dentes não ranger lá, para a gente não chorar, é melhor a gente arrancar aqui. Aí a gente arrancou tudo. Levou o pé da letra, o que o Espírito mandou, a gente arrancou os dentes. Então, aqui chegou, a gente já orienta para arrancar os dentes, que é para não ranger os dentes na espiritualidade, para não ter choro. É claro que não, né? Pelo amor de Deus. Mas olha para você ver, né? Que nem tudo que a espiritualidade, nem tudo que chega em forma de uma comunicação espiritual, a gente deve levar ao pé da letra, interpretar ao pé da letra. Né? A nossa fé, ela não pode ser também uma fé cega. Né? A doutrina espírita, o Consolador Prometido, ele nos convida ao quê? A uma fé raciocinada, a uma fé laboriosa. O que é uma fé laboriosa? É diferente de uma fé cega. Uma fé laboriosa é você ter fé e trabalhar para que aquilo que você acredita aconteça. Ah, Jesus, eu preciso muito de um trabalho. Estou desempregado aqui em Jaú. Olha, vou fazer o seguinte, eu vou ficar 15 dias rezando em casa o tempo todo, dia e noite, e não vou sair, é fé cega. Não vou sair entregar currículo, não vou bater de porta em porta de empresa, não vou procurar ajuda de amigos, não vou fazer nada. Só vou ficar orando. Fé cega. Só ficou em casa orando. É uma fé cega que vai acontecer. Então, é uma fé diferente de uma fé laboriosa que você acredita que é capaz. Você ora para que aquilo aconteça, mas você sai, vai em busca, bate de porta em porta, vai procurar. Então veja, a doutrina espírita ela não promete facilidade, ela pede para que a gente raciocine. O Consolador Prometido ele diz assim, olha, raciocina bem. Ninguém faz mal para você, né? A não ser você mesmo, mas também ninguém vai fazer o bem se você não tiver uma atitude, se você não tiver uma ação proativa, o bem não vai acontecer se não partir de você. Tudo parte de nós.
Então o Consolador, ele pede sempre para que a gente tenha cautela com aquilo que a espiritualidade nos diz, para que a gente não cometa, né, não caia nessas armadilhas, vamos por assim, mas porque foi o Espírito quem disse que era para mim fazer isso. Não é? Outra coisa que muitas vezes a gente fala assim, eu fiquei doente e foi mal o que fizeram para mim. A minha família, alguém da minha família está doente. Se a gente pegar o livro Código no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, são 33 artigos ou 33 parágrafos, e lá está escrito assim, o Espírito da Verdade ditou assim: toda enfermidade, ou seja, quando a gente fala assim, mas alguém fez mal para mim, fiquei sabendo que colocaram meu nome em algum lugar. Toda enfermidade tem origem nas nossas imperfeições. Ou seja, eu sofro porque eu estou imperfeito. Eu não sou imperfeito. Eu estou. Esse estar é passageiro. Um dia nós vamos deixar de ser. Nós não somos imperfeitos. Nós somos seres perfectíveis. Só que esse momento nosso, das nossas encarnações, nós ainda estamos estagiando a nossa infância espiritual. Nós ainda cometemos muitos erros. Mas nós não somos mal. A gente é muito equivocado, nós somos muito apegados a coisas materiais. E por isso, muitas vezes, a gente faz coisas ruins para os outros. Mas não somos mal. Nós não estamos, né? Como eu disse, nós estamos passando por esse momento de evolução das nossas encarnações, todos nós. Mas nós somos seres com... Jesus já disse que um dia a gente ia fazer tudo o que ele faz e muito mais. Um dia também a gente vai ser um espírito de luz. Ele já é um espírito crístico, uma classe muito acima do espírito de luz. Espírito que tem condição de governar planeta, galáxia. Mas nós, um dia chegaremos lá, porque a promessa dele, ele disse: vós também sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer isso. Não agora, nesse momento aqui. Já pensou se a gente tivesse o poder hoje de transformar água em vinho? Se a gente pudesse hoje transformar uma pedra em ouro? Né? Já pensou quanto disparate ia acontecer? Quanta coisa a gente ia fazer com esses olhos materialistas, egoístas? Quanta coisa a gente ia fazer de errado? Então não é o momento. A gente não está preparado para essas coisas ainda. Né? Também, como nós estamos falando da importância da gente passar tudo pelo crivo da razão sempre, lá no item 230 do Livro dos Médiuns, Kardec também faz uma importante observação para a gente. Ele diz assim que essa comunicação é o Espírito Erasto que nos dá. Ele diz o seguinte, que na dúvida é sempre bom, se for preciso, a gente desprezar 10 verdades do que admitir uma pseudo-verdade ou uma mentira. Então veja que uma comunicação, como nós estávamos falando, falei até do trecho desse capítulo do livro do Richard. Na dúvida, é melhor a gente desprezar 10 verdades do que se admitir, aceitar uma mentira. Não é porque foi um espírito que nos ditou aquela mensagem que ela tem um valor maior. Aconteceu num grupo de estudo nosso lá em Pedreira, a pessoa disse assim: por que nós não temos aqui passe mediunizado? Eu não sei o que vocês têm aqui, nós também não temos lá. Não temos nada contra as casas que tem, de forma alguma, de maneira nenhuma. E também nós não temos aqui nem o passe mediunizado e nem o atendimento fraterno mediunizado. Por que nós não temos? Eu disse: olha, atendimento fraterno mediunizado. Imagina assim, você preferia conversar comigo, que você me conhece, que você sabe quem eu sou, onde eu moro, ou você preferia conversar com uma entidade que você não sabe quem é que está falando através de mim? Você confiaria mais num espírito que está se comunicando através de mim, mas que você não conhece, não sabe quem é? Seguiria à risca as orientações dele? Ou acharia mais plausível ouvir os conselhos que eu passaria para você? Ou algum outro trabalhador aqui da casa? Então aí ela começou
Ah, é verdade. Bom, pensando assim, mesma coisa do passe mediunizado, gente. Passe é transmissão de energia. Meu Deus do céu, a imposição de mãos. Ah, mas eu precisava de um passe mediunizado. A gente não tem nada contra quem gosta, e principalmente com as casas que fazem um trabalho maravilhoso também. Mas já foi a fase assim do espiritismo, onde a gente precisou das mesas girantes, né? A espiritualidade já chamou atenção lá atrás, né? Hoje a gente já trabalha, mas as comunicações hoje ela acontece, não temos mais aquelas comunicações letrinha por letrinha. Hoje os médiuns eles recebem a comunicação ou na psicografia ou psicofonia. É tudo muito dinâmico, já não tem mais aquela demora em se passar uma comunicação. Evoluímos também nesse sentido. Então vejam vocês o quanto essa doutrina é consoladora, mas sempre ela nos chamando a atenção para a importância de passar qualquer situação pelo crivo da razão. Não acredita porque você ouviu dizer, não acredita porque foi um espírito que disse, não acredite porque todo mundo está fazendo, não acredite porque lá fazem. Peraí. Na dúvida, a gente sempre fala também isso lá no nosso grupo. Na dúvida, quando você ficar na dúvida de fazer alguma coisa ou não fazer, faço ou não faço, é lícito ou não é lícito fazer isso? Jesus no meu lugar, o que ele faria? Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? Se ele fizesse, você fala, não, Jesus faria, seguramente ele faria. Pode fazer que não vai dar errado. Jesus faria isso que eu estou com vontade de fazer? Não, Jesus não faria isso. Então não faça, que não vai dar certo. É só a gente passar por ele. Olha, coloca sempre, faz esse exercíciozinho. Jesus faria isso? Se ele fizer, pode fazer, que é bom. Nosso modelo e guia. Modelo e guia. Tudo que ele fez, a gente copiar e colar. Copiar e colar. Não dá erro. Então, a importância do estudo na casa, a importância da gente estar sempre aberto a novos conhecimentos, mas principalmente a gente não pode esquecer que a gente faz parte de uma casa espírita, de um hospital de almas. E como tal, quando a gente puder se oferecer como voluntário para ajudar nas tarefas da casa, de alguma forma, conversa com o dirigente. Fala assim, olha, eu ouvi dizer hoje na palestra que eu preciso ter méritos, porque vai chegar um momento que eu vou estar doente, vai chegar um momento que eu vou precisar da mão acolhedora de Jesus, eu vou precisar da espiritualidade. Não que a gente faz isso em troca. Ah, mas eu não sei fazer na conversa com os dirigentes. Fala assim, olha, eu queria ajudar, eu ouvi dizer que é importante a gente ajudar de alguma forma. E eu tenho disponibilidade tal dia da semana, se ofereça para ajudar. O bem faz bem para quem pratica o bem. Em outra passagem, Jesus diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, caridade, é amor em exercício. É amor em ação, caridade. Então, assim, se ofereça para ajudar, peça para ajudar em alguma coisa na casa espírita. Olha, eu posso chegar e ficar na recepção, eu posso encher os copinhos com água, eu posso chegar mais cedo e ver se está tudo certo. Não sei, mas se ofereça. Olha, eu conheço bastante, eu posso ajudar aqui na monitoria de cursos, eu posso ajudar na divulgação, né? Vamos, gente, ter obras, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai dobrar o joelho, aquele exercício que nós falamos aqui. Jesus, e agora? Me socorre. Aí você olha para trás. O que eu tenho? O que eu trouxe comigo? O que eu tenho de obra até agora? Não que o Pai espere que a gente faça isso em forma de negociação, mas não. No livro Renúncia, um livro maravilhoso, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Alcione, esse espírito fantástico lá do livro, ele diz assim, o Evangelho de Jesus, ou seja, todos os ensinamentos de Jesus, precisa ser conhecido. Olha,
é linda essa parte. Ele diz assim, que o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, sentido, vivido. A gente precisa conhecer o Evangelho de Jesus. As passagens. Como que Jesus agia, né? Como que Jesus passava os seus ensinamentos. Então o Evangelho deve ser conhecido. Jesus passava, ele usava, ele falava através de parábolas. Ele não usava palavras difíceis. Chegava assim, intrínseco, umas palavras tudo complicadas que ninguém fosse entender nada. Não. Ele pintava um quadro enquanto falava para que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava passando. Conhecido, meditado. Meditar sobre os ensinamentos do Cristo, sobre a importância da gente ser bom, sobre a importância da transformação moral, da gente se modificar. É morrer o homem velho e nascer um homem novo. O Consolador prometido nada mais é do que o Paracleto. Ele vem pedir o quê? Para que a gente, o Espiritismo não tem batismo. Vocês que vieram pela primeira vez hoje, viu? Nós não temos dogmas, não tem batismo, não tem casamento, mas é a transformação moral, é morrer o homem velho para nascer o homem novo, nascer em Cristo, nascer para o Evangelho, para ser o seguidor dele maiúsculo, sabe? É você abandonar as coisas ruins que a gente fazia até aqui e começar a trocar um vício por uma virtude. É difícil, é uma luta constante. A gente pode pegar e falar assim, olha, esse ano eu vou trabalhar só, estou falando de mim, tá? Eu vou trabalhar a fofoca. Esse ano eu não vou fazer fofoca. Eu vou me vigiar o tempo todo para não fazer fofoca. Nem no centro espírita, no local de trabalho, no lugar nenhum. Toda vez que alguém vem trazer esse ano eu estou trabalhando a fofoca. Um por vez, um por ano. Vai trocando um vício por uma virtude. É uma luta constante. Mas a gente precisa fazer. Porque nós seremos, olha, acredite se você quiser. Chega na sua casa hoje, na hora que você for escovar os dentes, antes de dormir, olha para o espelho, olha para você assim, você vai lembrar do que eu estou te falando agora. Fala assim, ei José, Maria, João, o seu nome de cada um de vocês, né? Você vai ser um anjo um dia. Mas olha nos seus olhos, olha para você e fala assim, você vai ser anjo um dia. E você vai. Hoje você olha e diz assim, nossa, mas está tão longe, né? De repente a gente olha hoje e fala, com as coisas que eu estou fazendo, mas não passa nem perto de ser anjo. Jesus não tem pressa, Deus não tem pressa. A gente tem a eternidade para buscar isso. Nós seremos anjo um dia. Quando? Quando a gente cansar de sofrer. O Pai não tem pressa. Ele nos criou um dia, nos deu a imortalidade e falou, filho, floresça. Pai, eu não quero mais sofrer. O Consolador prometido já falou. Você não quer sofrer? Abandona, deixa de fazer o mal. Abandona teus vícios. Vício, não estou falando só de vício material, beber, fumar, estou falando dos vícios morais, são muito mais graves. Abandona a maledicência, o egoísmo, o egocentrismo, enfim. Se a gente não quer sofrer, a gente precisa se melhorar. Eu quero ser anjo, me disseram, já ouvi, não é a primeira vez que alguém fala no centro espírita que eu vou ser anjo um dia. Mas quando? Depende de cada um, do esforço de cada um. E aí volta aquela frase que nós falamos de novo lá atrás. A cada um, segundo as suas obras. Ou a falta delas. Eu estou sofrendo, falta de obras. Estou sofrendo, estou patinando, só estou recebendo paulada. Viro para cá, paulada. Viro para lá, vem outra paulada. Mas o que você tem feito? O que você está fazendo? Com quem você anda? Como que você age no dia a dia? Como que você é com um cidadão, aqui é jauense mesmo que fala, como você é um cidadão jauense, um trabalhador, um comerciante, um atendente, porque muitos trabalham em alguma repartição, atendendo, lidando com o povo. Como que você é lá? Imagina se Jesus chegasse para ser atendido por você disfarçado hoje. Ele teria ficado chateado? Ou teria sido, nossa, que legal! O Edson me atendeu hoje lá. Jesus disfarçado vai lá. Nem sei a sua profissão, Edson, me perdoa. Aposentado. Aposentado. No banco da praça. Jogando dominó. Jogando dominó. Jesus chega e fala para ele assim, você tem um minuto? E o Edson fala, não, agora eu estou aposentado, já não tenho. Não, o Edson vai falar,
todo o tempo do mundo. Senta aqui, vamos conversar. O atendimento fraterno começa agora, né? Então, assim, a gente precisa sempre ter em mente não desperdiçar as oportunidades que nos surgem. Quantas oportunidades surgem no dia a dia para a gente praticar o bem? Quantas vezes aqui na frente, na Casa Espírita, vem com uma moça ali, a Ivone, vem aqui dar os recados e fala assim, nós estamos precisando, tal. Quando você ouve alguém dizer assim, a Casa Espírita está precisando, Jesus está te convidando. Entenda assim, Jesus está te chamando. Jesus está te dando uma oportunidade de você adquirir muitos bônus. Ora, lembra do livro Nosso Lar? Jesus está te dando uma oportunidade incrível de você angariar muita coisa boa, créditos, porque um dia a gente vai precisar, se não nessa, mais em outra, mas enfim, todo o bem que a gente faz jamais será perdido. O bem que a gente faz, ele faz bem para nós mesmos. Então, finalizando já, porque nós estamos estourando o nosso tempo, mas que fique para nós essa noite a mensagem de que a importância da gente não desperdiçar a oportunidade de ser bom, não acreditar em tudo que dirá, mas outras coisas assustadoras que vocês estão vendo, porque vem vindo um planeta chupão e vai acontecer. Na codificação está escrito, nenhuma lei vai ser derrogada, nenhuma lei natural vai ser derrogada para que aconteça o processo de regeneração, de transformação, de prova e expiação para a regeneração. Nenhuma lei natural será derrogada. Porque vai... Gente, calma, tem muita conversa, muita coisa de internet. Confia no Evangelho, confia na doutrina espírita, no que está no Pentateuco, nos livros. Vamos estudar, porque o estudo nos esclarece e acalma os nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Obrigado por me ouvir. E até uma próxima. Faz a prece de encerramento? Com certeza. Nesse momento, encerrando nosso primeiro trabalho da noite, antes da gente se dirigir para o passe, mas já em preparação para o passe. Imagina Jesus adentrando aqui no Cefec agora. Jesus passou lá pela porta. Ele está entrando aqui no salão agora. Passando entre as nossas cadeiras. Ele está de frente com você agora. Permaneça com seus olhos fechados. Jesus está diante de você, com as duas mãos poderosas sobre a sua cabeça. E das mãos de Jesus, uma luz muito linda, muito maravilhosa, invadindo o seu corpo todo. Desde a cabeça até a ponta dos pés. A luz, o magnetismo do Mestre vai passando. Todos os ossos, todos os músculos, todas as cartilagens, em cada vértebra. Essa luz de Jesus que tem o poder de restaurar tudo que está danificado. Luz essa que também queima, que cresta todos os vírus, todas as bactérias, tumores, caso alguém aqui esteja lutando. Essa luz do Mestre tem o poder de queimar, de secar. E essa luz vai descendo, passando por todos os nossos órgãos internos, fazendo com que todos funcionem em perfeito sincronismo, todos os chakras funcionando em perfeito sincronismo a partir desse instante. E essa luz do Mestre vai descendo, limpando o nosso corpo de toda energia densa, negativa. Essa luz de Jesus que tem o poder de fazer a cisão, que faz a separação nesse momento, caso estejamos sendo vítimas de uma perseguição espiritual. Caso algum espírito esteja enviando energias deletérias, nocivas para nós ou para alguém da nossa família, que essa ligação
seja desfeita agora. Essa luz de Jesus vai cortar isso agora e nos vai libertar. Ele vai nos libertar da dor, da perseguição, vai esclarecer todas as nossas dúvidas por intuição essa noite, daqui a pouco. Vamos pedir a Jesus também que permita que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha aqui nesse hospital de almas, que visita essa pessoa que nós estamos trazendo o nome dela no nosso pensamento agora. Fala para Jesus o quanto você ama essa pessoa, o quanto ela é cara para você. Por misericórdia, Senhor, envia os teus médicos até essa criatura. Envia os teus médicos aqui mesmo, Jesus, em cada um de nós. Permita, Senhor, que o nosso corpo físico seja restaurado, que as nossas almas sejam libertas de toda dor e toda perseguição, hoje e sempre. Que assim seja.